Sim, Ok, entonces, amigos, buenas noches. Muchísimas gracias ahí nuevamente por estar acá más una vez con nosotros de Aditec. Y más una vez estamos proporcionando este webinar para todos, para el conocimiento y ese tiempo que es muy seguro para todos. Entonces, es importante agradecer. Temos acá recado, por favor, não se olvide de acessar nossas redes oficiais, Instagram, Aditec Ortodontics, Facebook, Aditec Ortodontics, nosso website também, tá? Bueno, empezamos. No sé si todos ya conocen, pero Aditec fue fundada en 1990 por nuestros doctores, doctor Alexandre López y la doctora Dilsa López, y ellos están, este año vamos a completar 33 años de historia de productos de alta tecnología, con muchas innovaciones, siempre promoviendo muy calidad de vida y soluciones innovadoras para todos nuestros clientes y también los principales, los pacientes. Bueno, actualmente, acá en Aditec, gostaria compartir con ustedes que tenemos nuestro CEO, que es el doctor Eduardo López, que es hijo del casal, doctor Alexandre y doctora Dilsa, tá? Nuestra historia en Aditec, ya como comenté, son 33 años y estamos ya exportando toda nuestra línea de productos que voy a compartir con ustedes en pocos minutos. Y exportamos para todos los continentes, todos los productos. Acá los principales certificados que tenemos. Es importante reforzar con ustedes que todos nuestros productos están de acuerdo con las más restrictas normas internacionales. Entonces, tenemos los certificados FDA, CE para la Unión Europea y también lo ISO 13485. Entonces, tener certificado hoy en nuestro seguimiento es muy importante y tenemos los tres principales. Acá tenemos nuestra línea, toda nuestra línea de producto, entonces tenemos bracket, los convencionales, Easy Clip, Biomax, Vector Plus, Pico, los Zafira, Translux, que vendemos muchos, tenemos los tubos, tenemos arcos, tenemos los accesorios, gancho bola, stop, botão estético, tá? Tenemos los hilos también. Acá la ligadura elástica, los auxiliares light bond, resin. Tenemos también las bandas molares. Y ahora que vamos a hablar nuestras resinas, oros, y la plataforma y los alineadores selfie, que también voy a comentar un poquito más adelante. Y este año tenemos el lanzamiento del distalizador estético, tá? Que já começamos a vender. Então, se os doutores têm interesse em conhecer mais, é um lançamento que estamos aí full vendendo. Acá, nossa marca Self. A marca Self é começamos com os alineadores e hoje somos um modelo de negócio, porque não temos só os alineadores, temos também uma plataforma selfie,
donde los ortodoncistas pueden hacer el plano para los pacientes, todo el proyecto del paciente. Tá? Então, esse é produto, uma marca nova e também muito especial e se tem interesse, pode contactar-nos acá para conhecer mais, tá? Aproveitando que estamos acá em nossa marca Selfie, hoje, para todos que estão participando deste webinar, vamos presentear, a Aditec vai presentear, junto com o Horus, vamos fazer um sorteio. Como vai funcionar esse sorteio? Nuestro doutor Bruno Oliveira vai dizer duas palavras durante toda sua apresentação e las palavras ele vai dizer e al final, quando nós der el ok, usted tiene que rapidamente ir al chat y escribir las dos palabras y el primero que escribir va a ganar un plano selfie. Puede subir lo caso por nuestra plataforma selfie, ¿ok? Y la tercera regla que necesita también seguir nuestro Instagram, nuestra rede oficial, tá? Para poder ganar. Entonces es un regalo ahí para ustedes. Bueno. La plataforma Selfie, vamos ter o lançamento para todos nossos amigos acá de Latinoamérica em 6 dias. Que vamos lançar? Vamos lançar todo esse modelo de negócio. E, bueno, acá eu puse caso da doutora Elaine Taqueara, é uma especialista acá desde o Brasil em ortodôncia e trabalha com alinhadores desde 2006 para comprovar acá uma imagem de como começou o tratamento com os alinhadores e como finalizou uma imagem real para que vocês puedan mirar. Tenemos varios casos, pero este es uno que ella compartió con nosotros para que puedan ver que no tener duda que los alineadores funcionan y es el futuro de la ortodoncia, ¿tá? Acá es importante comentar con ustedes que la empresa Angel Align, la segunda empresa más grande del mundo, em âmbito de la tecnologia digital e de los alineadores de ortodôncia, comprou a metade de Aditec no ano passado, 50%, e agora Enio Alarne e Aditec estão juntos com o objetivo de chegar em el primeiro a empresa mais grande do mundo em produção de alineadores. Então, estamos juntos trabalhando em Alane e Aditec e para que pueda mirar o potencial de los alineadores de la plataforma também. Então, acá tenho essa informação para vocês. Algumas imagens de evento que tuvieron allá en China. Importante comentar que Angel Align es una empresa desde China. Acá una foto de nuestro doctor fundador, doctor Alexandre, doctora Dilsa, nuestro equipo acá, Eduardo Campana, perdón, que es nuestro vendedor, nuestra gerente, Natalia, junto con nuestra otra gerente, que es la Maú, uma imagem de nossa nova fábrica, que já estamos para cambiar de local, algumas imagens de las outras fábricas e de toda a equipe self. ¿Okay? Então, essa é a apresentação institucional de Aditec. Um momentinho. Compartilhe agora. Muito rápido uma apresentação. Podem mirar, Bruno?
Sí, ok. Bueno, muy rápido, porque Bruno es nuestro especialista, nuestro doctor en resinas. Entonces, una presentación de los empaques que tenemos de resina. Entonces, toda nuestra línea acá de resina 3D, de la marca Oros. Un historial de nuestras resinas. Entonces, en 2013, la Astro, que era una empresa, inició y desenvolvió tecnología y servicios de las resinas. Y en 2014, publicaron la primera patente para las impresoras de LP Printer. Ok, entonces acá un historial de la empresa. Acá. Eh, y en 2022, Aditec, nuestro grupo Aditec, compró y lanzó las biocompatibles también. Entonces acá un historial. Acá Bruno es más, nuestro especialista va a entrar en este detalle. Entonces, solo para mirar, para que pueda mirar toda nuestra línea de resina. Bueno, Bruno, voy a invitar ahora para empezar a presentación. ¿Me escucha? Sim, sim. Boa noite, pessoal. Bruno, Eu, puede empezar haciendo una presentación tuya y de la empresa Oro si quiere agregar alguna cosa también. Y yo voy a estar acá para si necesita de algo, ¿ok? ok, Gracias. graças. Bom, boa noite, pessoal. Sou Bruno, da Astro Science. Nós somos fabricantes das resinas das linhas Oros, Self Bioprint. Atualmente, nós fazemos parte do grupo Adtech na linha de resinas de impressão 3D. De antemão, eu já adianto a minha deficiência em falar o espanhol. Eu vou estar fazendo a apresentação em português, mas qualquer um de vocês que tiver alguma dúvida, quiser mandar uma pergunta no chat, pode mandar. Depois a gente volta, responde tranquilamente aí para vocês, de uma maneira que todo mundo consiga entender bem aí o que a gente vai passar para vocês. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui para responder algumas perguntas que o público geralmente tem relacionado à impressão 3D e a resinas de impressão. Vocês estão vendo minha apresentação? Vocês conseguem ver, Natália? Sim, Bruno, perdão. Sim? Ok, tranquilo. Ok. Só precisa colocar em modo apresentação. Apresentação, por favor. Ela não- Só um minutinho, então, que ela não compartilhou a tela inteira. Não, aqui não está aparecendo. Agora sim. Agora sim, melhor. Hum. Bom, então, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre 10 mitos e verdades sobre resinas de 3D em odontologia. Eu vou responder algumas dúvidas relacionadas aí a, a resinas de impressão aplicadas na odontologia. Como eu disse, meu nome é Bruno Borges, eu sou gerente de tecnologia na AstroScience, fazemos parte aí do grupo AdTech na linha de impressão 3D. Então, a primeira pergunta que nós até colocamos como tema do nosso bate-papo hoje era justamente relacionada a suportes de impressão 3D.
realmente impactam os suportes na impressão 3D? Qual a diferença que faz ou não faz eu estar utilizando suportes na hora de imprimir meus modelos? Então, sim, de fato, os suportes impactam. E aí, para eu conseguir explicar para vocês um pouco sobre o porquê eles impactam e como esse impacto acontece, eu vou estar entrando nos detalhes do que eles são, por que que eles são necessários, quais os impactos da falta de suportes e, de fato, quando eu preciso utilizar suportes ou não. Então, basicamente, os suportes de impressão, eles são estruturas que são essas pequenas, vamos dizer, essas pequenas árvores que nós conseguimos construir para suportar os modelos, como o próprio nome fala, para que a gente consiga cobrir uma necessidade no momento da impressão, que é quando certas estruturas das peças ficam suspensas no ar. Então, se eu não utilizasse esses suportes, esses modelos acabariam sendo caindo e a gente não conseguiria construir eles. Sempre que aqui eu tenho vários modelos, várias diferentes estruturas para construir os suportes e eles se adaptam conforme o modelo que a gente vai estar imprimindo. Aqui no caso de coroas, no caso de placas muito relaxantes, ou modelos de trabalho mesmo, de confecção de aparelhos. Então, por que que eles são necessários? Se quando a gente pega um modelo 3D e a gente vai colocar esse modelo na impressora, o que a impressora faz é que ela primeiro passa por um processo de fatiamento. Esse fatiamento, ele basicamente divide esse modelo numa estrutura plana e ele corta ele em várias camadas, que a gente chama de camadas ou layers, e depois a impressora vai projetando essas camadas uma a uma, de forma que elas vão solidificando umas nas outras e construindo a peça que a gente está formando ali. Então, aqui embaixo, até a gente consegue ver aqui embaixo desse videozinho aqui, ó, uma pequena animaçãozinha que mostra como que essa estrutura de projeção de camadas ela acontece, que ela vai sendo projetada literalmente uma camada sobre a outra. E aqui embaixo, nessa imagem, a gente consegue ver que tem uma pequena parte que na camada 10 aqui eu não tinha nada. Na camada 11 apareceu uma parte. Essa parte é justamente aonde entra a necessidade do suporte. Essa parte ela está surgindo no ar. Então, o meu modelo estava sendo construído nessas paredes laterais, uma parte sobre a outra. De repente, ele começa a projetar no meio da resina. Esse pedacinho vai cair no fundo do tanque e vai fazer a impressão falhar. Então, é para esse tipo de cenário que o suporte é necessário. Então, aqui, ó, quando a gente dá um zoom naquela parte, olha ela um pouco de lado, a gente vê que ela realmente, ó, aqui eu tenho uma paredinha que já começou a construir no modelo, e a gente vê que essa região realmente ela está suspensa, não tem nada para baixo dela. E aí, essa parte ela vai ser uma falha. E aí, o que que isso impacta quando me faltam suportes? E aí, respondendo isso já nessa imagem, mas aqui tem suportes. Nesse caso aqui tem suportes, porém não uma quantidade suficiente. Eu tenho um espaço muito grande entre o modelo, então esses suportes não são suficientes para segurar a estrutura do modelo, ele é mais pesado do que o suporte aguenta, eles acabam rachando, e aí com isso, vocês podem ver que bem suave existe uma pequena linha aqui em cima e uma pequena linha aqui embaixo, horizontal. Essas linhas, elas são uma pequena deformação que acontece no modelo justamente por falta de sustentação. Quando ele falha essa estrutura de suporte, ele perde essa precisão dimensional. E aí a gente tem uma pequena linhazinha formada em algumas regiões dos dentes. Esse é um dos primeiros pontos que indicam uma falha de suporte. Por exemplo, também de pouca densidade de suporte, né, em volume pequeno aqui, que fez com que os modelos descolassem a base. E por conta disso, esses modelos acabaram falhando, tanto aqui quanto nessa região. A gente tem aqui também um descolamento de base que acabou deformando toda essa estrutura aqui do modelo.
E nesses dois casos aqui também, a gente não teve uma estrutura de suporte aqui no início, consequentemente, o meu modelo teve uma compressão aqui na parte de cima dele, também foi uma falha de suporte. E a gente vê também que por pouco suporte, a gente teve que o modelo descolou e ele acabou se separando. Uma parte dele ficou no fundo do tanque e a outra parte ficou colada na região que ainda existia de suporte ali naquela estrutura. Bom, então ali a gente viu alguns exemplos da necessidade, do porquê de utilizar o suporte. Então fica a dúvida, então eu posso pôr suporte em tudo e eu me garanto de que eu nunca vou ter uma falha, eu nunca vou ter um problema. Isso para mim vai ser o melhor cenário. Na verdade, não, porque usar suporte também tem seu impacto. E aí vem a segunda pergunta. É possível aumentar a produtividade otimizando os suportes? E sim, é possível aumentar a produtividade otimizando suportes. Esses são detalhes que a gente vê poucas pessoas falando sobre, mas eu vou mostrar um dado para vocês vão entender bem o porquê que isso é muito relevante. Para a gente otimizar, a gente tem que entender bem quando usar, quando eu realmente preciso de suporte. Porque o impacto do uso dos suportes, eu colocar suportes nos meus modelos faz com que o meu tempo de impressão aumente. E por que ele aumenta? Porque o meu tempo de impressão nas resinas, nas impressoras, principalmente nas LCDs e DLPs, ele é proporcional ao tamanho do meu modelo. Quando eu levanto o meu modelo para colocar um suporte, ele fica maior do que ele era inicialmente. Então, consequentemente, o meu tempo de impressão aumenta. Se o meu tempo de impressão aumenta, estou perdendo tempo para fazer o mesmo modelo que eu poderia fazer sem suporte. E quando eu falo perder tempo, normalmente os suportes são em torno de 5 milímetros, e parece pouco, mas dependendo da estrutura da máquina, da resina, a gente pode estar falando aí de estar aumentando aí em 30%, 40% o tempo de impressão. Isso é muito relevante no dia, num dia inteiro de impressão. O outro aspecto é o maior consumo de resina. Quando eu coloco suporte, o suporte é uma estrutura que eu não vou usar. Ele não serve para mim após o modelo estar impresso. Eu vou tirar esse suporte. Então ele é de certa forma um desperdício. E claro, ele tem o seu momento em que ele é essencial e é um desperdício necessário. Mas se eu uso ele de uma forma indevida, eu estou desperdiçando resina que eu poderia estar economizando. E, consequentemente, esses dois cenários me levam a um impacto financeiro. Se eu tenho mais tempo de impressão e eu tenho maior desperdício de resina, eu tenho que comprar resina com mais frequência e eu tenho que fazer minha produtividade ao longo do dia diminui. Então, consequentemente, eu vou ter um impacto financeiro considerável. Então, assim, quando a gente pensa no uso dos suportes, eu trouxe um exemplo aqui até para ilustrar essa situação para vocês entenderem bem o que eu quero dizer com o desperdício e o meu tempo de impressão. Isso aqui é um modelo original desse cenário, dessa ilustração aqui. Esse é um modelo original. Esses dados aqui foram simulados com esse mesmo modelo. O volume inicial desse modelo é 10,8 ml, no modelo original. Se eu considerar esse modelo com suportes para que ele fosse impresso, e, consequentemente eu utilizo um suporte e uma base para poder fazer essa estrutura, imprimir, o meu volume aumenta para 16,4 ml. Ou seja, eu tive um ganho de volume para poder construir os suportes. O meu tempo de impressão com esse modelo com suporte, ele é de 44 minutos. E, consequentemente, o meu consumo diário vai ser em torno de 1,44 litros. E eu vou conseguir fazer com uma carga horária de 8 horas, 88 modelos, que seriam 11 impressões. Isso aqui, eu estou considerando que eu vou imprimir esse modelo, ou modelos semelhantes a ele, ao longo de um dia todo de trabalho, de forma seguida. Se eu fizer uma pequena modificação nesse modelo, e aí é onde entra o planejar o uso dos suportes, se ao invés de utilizar suportes, eu fizer uma pequena modificação nesse modelo, na qual eu vou cortar a base dele para que ela não necessite de suporte, essa região aqui, se vocês observarem bem, essa região aqui, ela tá levemente plana, porque ela vai apoiar no fundo do tanque, e ela está no mesmo nível da base do modelo.
Isso basicamente é uma operação de corte. Em qualquer software de impressão você consegue fazer isso. E esses dois recortezinhos redondos aqui são dois furos de escoamento, a gente chama de furo de escoamento, ele é feito justamente porque se eu simplesmente imprimir esse modelo apoiado na plataforma, ela vai acumular resina nessa região e aí eu não vou economizar. Na verdade, na hora que eu for tirar esse modelo, a resina líquida que vai estar aqui dentro, ela vai ser jogada fora. Então, para realmente eu ter essa economia, eu preciso desses dois furinhos, porque aí a resina vai escorrer por aqui e eu vou realmente deixar essa região do modelo limpa. Aquela resina acumulada aqui vai ser aproveitada. Se eu adaptar o meu modelo para que ele fique nesse formato, eu tenho um volume de impressão de 10,7 ml, ou seja, ele é até um pouco menor do que o modelo original por causa dos cortes, mas ele é significativamente um volume significativamente menor do que com suportes, que no caso aqui é 35% menor. E o meu tempo de impressão, dado que o meu modelo é baixo, ele não precisei suspender ele para construir os suportes, é de 36 minutos. Então eu tenho um ganho de 18% no meu tempo de impressão. Isso aqui me leva para um consumo diário de resina de 1,2 litros, porém a minha quantidade diária de modelos, para as mesmas 8 horas de impressão, é de 112 modelos, ou 14 impressões. Ou seja, olha que interessante. Se eu consigo fazer aqui um volume significativamente maior de modelos, eu faço quase 40 modelos a mais nessa nova estrutura, só que eu gasto menos resina. Então, isso aqui, no meu financeiro final, vai ter um impacto muito significativo. Ah, mas o que muda no meu dia a dia? O que muda no meu dia a dia é esse trabalho aqui. É que eu realmente vou precisar ter um cuidado para poder olhar o meu modelo e falar, eu vou pôr o suporte só quando eu preciso, e não vou só colocar ele aleatoriamente. Isso pode economizar bastante no final do dia. Então, a gente volta à pergunta principal. Quando que eu vou usar, de fato, o suporte? Já que usar o suporte é ruim, de certa forma. Tem situações que são realmente necessárias o uso do suporte. Essas situações, elas ocorrem, por exemplo, no caso de modelos com base regular. Tem modelos que realmente a estrutura dele é bastante irregular e eu tenho uma base muito deslocada do palato, por exemplo, nos modelos superiores, e eu não tenho como não colocar o suporte. Nesses casos, quando a base é irregular, eu não consigo cortar ela de uma maneira que ela se torne passível de ser impressa, eu preciso de suporte. Coroas, guias cirúrgicas e placas splint são situações nas quais eu não tenho outras maneiras de imprimir que não seja utilizando suportes, porque são modelos que têm uma estrutura muito irregular. A coroa acompanha o formato do dente, então não tem como eu não acompanhar esse formato, eu tenho uma região plana. Normalmente, os modelos que a gente consegue não usar suporte são modelos que têm, no mínimo, uma base plana, que é o caso dos modelos de estudo, modelos para trabalho, modelos para alinhadores. Esses modelos são possíveis de serem trabalhados para que a gente consiga imprimir sem suportes. Os demais, a maioria das vezes, a gente acaba caindo na necessidade de utilizar suportes, como nas guias, nas placas splint. Bom, indo para a pergunta 3. A gente tem uma outra questão também comum, que é, me importa qual resina ou impressora utilizar? Faz diferença qual resina e qual impressora eu utilizo? Isso é um mito, porque a gente tem cenários positivos e negativos dos dois lados. Então, não necessariamente é a resina ou impressora que impacta. Isso é um combo das duas que vão realmente me trazer o resultado, mas não tem uma resina específica que vai ser só o problema, ou uma máquina específica. Eu tenho combinações dessas duas coisas que podem ser boas ou podem ser ruins. E aí, para exemplificar um pouco isso, eu trouxe uma pequena tabelinha para mostrar para vocês alguns impactos de características de resina e de impressora. Por exemplo, a gente tem, com relação à resolução, e o que eu digo resolução
é a qualidade, a aparência do meu modelo final, a aparência visual mesmo do meu modelo final. No caso de resolução, a minha resina, ela tem um impacto, mas esse impacto é menor. A impressora tem um impacto significativamente maior do que a resina. E eu estou falando isso das tecnologias e dos materiais que a gente encontra mais comuns no mercado hoje. Isso já foi diferente no passado. Mas atualmente, o impacto da resina é menor do que o impacto da impressora no que diz respeito à resolução, porque as impressoras abordam tecnologias diferentes de correção de voxel, de correção de pixel na hora de fazer a impressão, que melhoram muito as características de impressão final. Então, a impressora tem um impacto mais relevante na resolução, na hora que eu analiso o meu modelo final. E esse impacto, quando eu tenho uma resolução boa, eu tenho aspectos muito nítidos, eu consigo ver mais as camadas de impressão, eu consigo ver mais os voxels. Isso parece um pouco contraintuitivo, quando eu falo que uma resolução melhor me mostra mais defeito, me mostra mais linhas de impressão, me mostra mais voxels, que são aquelas linhas horizontais que a gente consegue ver nos modelos impressos. Mas quando a gente fala de resolução de resina, sim, é isso que acontece, porque essas linhas horizontais, elas são um efeito que a máquina causa, por causa da estrutura das projeções. E quando a resina ela reproduz com perfeição o que a máquina imprime, ela reproduz também os defeitos que a máquina tem. E é justamente esse efeito que a gente consegue ver quando a gente vê os voxels. Algumas impressoras e tecnologias e softwares, eles trabalham alguns recursos para justamente amenizar esses efeitos, para que a gente não visualize isso. Então, a resina acaba tendo um impacto menor do que a impressora. Velocidade de impressão. Aqui eu coloquei o nível de impacto das dois é bastante semelhante, para não dizer igual. E isso impacta diretamente na produtividade no final do nosso processo. Então, o porquê disso? Quando a velocidade de impressão ela está relacionada com dois fatores. Primeiro é a velocidade de movimentação do motor, e isso diz respeito à impressora, e também com a velocidade de cura da resina. São os dois parâmetros que impactam na velocidade final de impressão. Então, algumas outras coisas acabam influenciando, a adesão da resina ao Teflon, velocidade assim, de empuxo, mas os principais são a velocidade de cura da resina e a velocidade de deslocamento do motor. Então, por isso que os dois têm um peso igual. Não adianta eu ter uma resina de 1 segundo, porém a minha impressora ela não consegue, por estrutura mecânica, por imperfeições mecânicas, trabalhar com velocidades muito altas. Se ela trabalha com velocidades muito altas, as minhas impressões começam a falhar. Então, eu não consigo usar a minha resina tão rápido assim, eu vou perder meu tempo pelo deslocamento do motor da impressora. Mas, ao mesmo tempo, não adianta eu ter uma impressora que desloca extremamente rápido, porém a minha resina demora 20 segundos por camada para curar. Então, os dois levam a um balanço no qual eu preciso de uma resina boa, rápida, e de uma impressora rápida para que eu tenha uma velocidade de impressão que aumente a minha produtividade de fato. Com relação a características mecânicas, a gente tem também aqui a questão de resistência à flexão. A resistência à flexão, ela é uma característica da resina, uma característica do material em si. Aqui eu coloquei que a máquina não sofre impacto na resistência à flexão, mas eu tenho só um adendo para colocar nessa característica, que ela não sofre impacto visto que a resina esteja devidamente calibrada. Se a resina não estiver calibrada para a impressora, e a gente vai entrar nesse tópico mais para frente, a gente pode sim ter fragilidade no modelo. E isso seria um impacto da impressora. Mas aqui a gente está considerando que a impressora está devidamente calibrada, a resina devidamente calibrada. Então, nesse cenário, a resina é a única que impacta na resistência à flexão.
O desperdício também está relacionado à resina e não à impressora. Por quê? Quando eu tenho uma resina com alta viscosidade, a gente acaba tendo um comportamento semelhante à graxa, iogurte, que é aquele comportamento de dificuldade de escoamento. Ou seja, se você pega um copo de água e vira ele, a água escoa toda e eu fico com algumas pequenas gotinhas no copo. Então, o desperdício de água é pequeno. Quando você pega Danone ou iogurte, você vira ele, derrama o iogurte, ele acaba tendo um escoamento mais demorado, mais dificultado. E com isso, ele fica todo grudado ao longo do copo. E isso faz com que a gente tenha um desperdício de material ali. Então, com a resina, o que acontece é muito semelhante. Se a minha resina ela é muito viscosa, quando meus modelos saem da impressora, eles saem todos carregados de resina. A resina fica impregnada e essa resina vai ser levada para o álcool e ela vai ser lavada no álcool. Então, eu estou desperdiçando resina. Então, o desperdício está relacionado com a resina, não com a impressora. E principalmente com a característica de viscosidade da mesma. Facilidade na impressão. Facilidade na impressão é uma característica totalmente relacionada à impressora. E quando eu digo facilidade na impressão, é operacional mesmo. É quando eu pego o meu software que eu vou utilizar, a minha impressora, se ela precisa de nivelar com frequência, se eu preciso ficar trocando peças, por exemplo, como acontece nas impressoras LCDs. Então, isso está relacionado à tecnologia da minha impressora, à construção da minha impressora, à facilidade na impressão, na utilização, no caso, está relacionada ao software e à máquina. E a falha de suportes. Falha de suportes ela é uma característica que tem um maior impacto na resina, porém ela tem um impacto quase semelhante da impressora. Porque a falha de suportes ela está relacionada à resistência do meu material, então à resistência da minha resina, à correta calibração da resina com a impressora. Ela também está relacionada à baixa quantidade de suportes na hora que eu coloco, na hora do meu software fazer a geração automática de suportes, por exemplo, se eu não ajusto manualmente os detalhes. A velocidade também da minha impressora, se a minha impressora deslocar muito rápido, o meu modelo tende a falhar com maior facilidade. Então, tudo isso são impactos aí que acabam fazendo com que os suportes fiquem frágeis ou incompletos e falhem na impressão. Então, a gente pode observar que, assim, uma coisa que entre a resina e a impressora, a gente acaba tendo uma coisa que impacta talvez mais do que a resina e a impressora, que é o técnico do laboratório. Por quê? Várias das coisas que eu citei aqui em cima, a gente percebe que a gente consegue otimizar se eu tiver se o meu técnico estiver enxergando bem qual é o comportamento do material que ele está usando, como ele vai preparar os modelos, como ele vai colocar os modelos para imprimir, como ele vai calibrar a minha impressora, se ela está devidamente calibrada para aquela resina. Então, ele é que coordena tudo isso, ele é que organiza como isso vai acontecer. Então, é muito importante que essa pessoa que vai conduzir as impressões, ela esteja devidamente treinada, ela saiba bem como funciona e como ela precisa trabalhar para que tudo funcione da melhor maneira possível e eu tenha o melhor resultado da impressão. Muy bueno, doctor Bruno. Antes de que pase para el próximo, no te olvides de informar la palabra impresora, ya que estamos hablando bastante acá, para el sorteo al final. Entonces, se puede decir para todos ahí, no te olvides de anotar esa palabra. Ok, então temos a palavra produtividade, exatamente como temos ela escrita aqui. Essa vai ser a nossa primeira palavra. Ok. Bom, seguindo para a nossa próxima pergunta, é necessário uma resina para cada impressora? Pensando aqui num comparativo entre LCD e DLP. Nesse cenário aqui não estamos falando de resinas SLA a laser. Então, atualmente isso é um mito. Isso já foi uma realidade.
antes do surgimento das impressoras monocromáticas, os tempos de impressão, por conta da forma da construção das impressoras LCD, eram significativamente maiores, por causa que elas tinham uma baixa potência luminosa, porque os LCDs sofriam muito desgaste com o UV, então isso acabava fazendo com que fosse necessário a criação de resinas individualizadas para LCD e para DLP. Atualmente, com os LCDs monocromáticos, as resinas ficaram muito semelhantes, as impressoras ficaram muito semelhantes em termos de potência e de velocidades de impressão. Então, devido a isso, não tem sido mais necessário a criação de resinas específicas para impressoras LCDs. A maioria dos casos, e eu digo maioria porque existem sempre pequenas exceções, mas a maioria dos casos, as resinas atendem muito bem ou de forma bastante semelhante, se não igual, para as máquinas LCDs com tecnologia LCD e com tecnologia DLP. Então, aqui algumas características que a gente tem dessas duas tecnologias hoje, a gente tem a resolução do LCD e do projetor. Então, assim, a resolução aqui, eu digo respeito não à resolução de impressão, mas à resolução do equipamento que projeta a luz. O DLP, hoje, a gente tem impressoras aí trabalhando na faixa de até 2K de resolução. Para quem, às vezes, não está muito familiarizado com os termos, hoje a gente vê muito falar de projeção 4K, de gravação no celular 4K. Então, o Full HD seria ali o nosso 1K, vamos pensar assim, e a partir daí nós temos o 2K, o 4K, o 8K, que seriam múltiplos da minha projeção Full HD. Então, o DLP hoje atinge mais ou menos o 2K por questões, não por ausência de tecnologia maior do que essa, mas sim por custo. O custo de DLPs com maior resolução é muito alto. Então, atualmente, eles se limitam aí aos mais comuns no mercado até 2K. Já os LCDs monocromáticos, como eles têm um custo muito mais barato, hoje a gente está vendo até LCDs aí na faixa de 8K. Recentemente tem um anúncio da própria Anycubic de uma impressora com projeção 12K. Então, nos LCDs, o ganho em resolução da projeção é muito mais significativo por custo. O custo é muito inferior. E aí a gente leva para a resolução da impressora. A resolução aqui no caso, aí sim eu estou dizendo qual é o meu detalhe mínimo que a minha impressora consegue construir, no que diz respeito aqui ao meu plano de projeção. Então, o meu detalhe mínimo nas DLPs é em torno de 50 microns, acima de 50 microns. Enquanto que nas LCDs, a gente chega a 28 microns, por conta dessas tecnologias mais recentes. Então, a gente vê que nas LCDs a gente tem características de resolução maiores. Isso para as mesmas áreas de impressão. Então, no DLP, em torno de 190 a 120 milímetros, e na LCD também. A gente tem aí, essa é uma área considerada uma área grande atualmente. Claro que, novamente, eu me refiro a resinas mais comuns no mercado. Nós temos máquinas com áreas de impressão muito maiores do que essa, inclusive, porém não são máquinas comuns, são nichos de mercado muito específicos. Aqui eu estou me referindo mais aos equipamentos mais comuns. Porém, a gente vê aqui, a gente tem aqui, ó, em termos de velocidades, a gente tem a DLP chegando aí em torno de 30 milímetros por hora, enquanto as LCDs a gente vê algumas impressoras até vendendo aí 50 milímetros por hora. Então, hoje a gente teve um ganho muito grande nas LCDs. O custo da DLP é significativamente maior do que nas LCDs. A facilidade de operação, no entanto, nas DLPs normalmente é maior, ela é mais simples de operar do que as LCDs. Isso se dá porque as LCDs, a projeção é feita imediatamente abaixo do tanque de resina. Isso ali causa alguns problemas para mim em relação à operação. Eu preciso fazer o meu nivelamento de uma forma bastante manual. A maioria das impressoras hoje trata isso.
As DLPs, algumas já têm formas de nivelar mais práticas. Normalmente, pelo custo ser mais alto das DLPs, os softwares são mais automatizados, então você consegue enviar impressões para acontecer de forma online, você não precisa estar pegando um pendrive, carregando um arquivo, levando para a impressora, como acontece nas LCDs, você envia via rede. Então, a operação das DLPs, por ter um custo mais alto, eles tendem a ter formas mais simples de você estar utilizando a impressora, o que torna ela é mais amigável para o usuário. A reposição de peças das DLPs também é muito baixa em relação às LCDs, porque mesmo os LCDs monocromáticos, eles também degradam. Eles degradam de uma forma menor, mas eles também degradam com o tempo. E isso acontece porque, como eles acabam sofrendo aí a degradação por conta do UV, eu acabo tendo que trocar o meu LCD com uma certa frequência. Então, isso é desgastante para o usuário. Às vezes, o usuário vai ter que pagar uma pessoa de fora para estar fazendo, ou ele vai ficar com a máquina parada. Então, esse é um problema das LCDs. Enquanto que nas DLPs, o tempo de vida útil de um projetor é muito longo, em torno aí de 50 mil horas. Então, essa é uma impressora que vai durar anos aí, sem você precisar fazer uma troca de projeção, nenhuma troca de LED, nada. E como o DLP ele não precisa estar imediatamente abaixo do tanque, ele fica distante, normalmente o que fica abaixo do tanque é um vidro. Então, qualquer problema que você tem com impressão, se uma falha de impressão ocorre, se por um deslize o modelo ficou sobre a plataforma e foi dado início em uma próxima impressão, e essa impressão pressionou o modelo sobre o vidro, ele é só um vidro, é mais simples de ser trocado, às vezes ele nem se danifica. Enquanto que na LCD, se você pressionar um modelo sobre o vidro, ele vai trincar. E aí você vai ter que trocar o LCD. Então, a reposição de peças também é uma vantagem das DLPs. Atualmente, antigamente as DLPs eram consideravelmente de maior qualidade nas impressões finais do que as LCDs. Atualmente, as duas têm altas qualidades de impressão, na maioria dos casos. Então, aqui, para ilustrar as características aí as diferenças, porque às vezes a gente olha e fala, não, o preço da DLP é mais caro, então ele é uma impressora melhor. Não é bem assim que funciona. Você precisa dimensionar o seu equipamento da forma adequada para chegar no resultado esperado. Aí aqui eu trouxe um exemplo para mostrar isso. Do meu lado esquerdo, eu tenho uma impressora DLP com características de XY de 100 microns, e eu fiz uma impressão de 100 microns de Z, sem ativar o anti-aliasing, que é um recurso de otimização para eliminar voxels, e ela custa em torno de $5.200. Porém, como a gente pode observar na foto, as linhas são muito nítidas do meu modelo e, consequentemente, o meu modelo acabou fraturando na hora de fazer a função. Enquanto que na minha LCD, que era uma impressora de 47 microns de XY, com uma impressão de 50 microns de Z, também não foi utilizado software de correção de anti-aliasing, e uma impressora de $600. Ela me entregou o resultado esperado. Ou seja, eu tendo a mesma configurações adequadas, eu não preciso necessariamente do equipamento mais caro. Eu preciso ver qual é a minha demanda, qual é a minha necessidade. Não é só preço. E eu gosto de dar um exemplo sobre esse cenário, que é relacionado a você utilizar, por exemplo, uma Ferrari para puxar um caminhão. Um equipamento, é um carro muito caro, é um carro de milhões que você vai tentar utilizar da forma errada. Ele não vai conseguir o resultado. O motor dele não é forte para isso. Ele é pensado em outra característica. Enquanto que se você usar um trator, que vai ser muito mais barato, você vai conseguir o resultado que você quer, porque ele tem mais força e ele foi feito para aquela característica. Então, a gente precisa pensar bem em utilizar a impressora para a tecnologia e para a aplicação que eu quero, e não necessariamente só utilizar uma impressora pelo preço. A próxima pergunta que nós vamos estar respondendo aqui é: a variação de temperatura afeta a qualidade de impressão? E isso é uma verdade. A variação de temperatura, tanto para cima quanto para baixo,
ela acaba causando, aqui no caso eu vou estar me referindo mais a temperaturas frias, mas isso acontece, o inverso acontece para altas temperaturas. A variação de temperatura causa uma mudança de viscosidade no meu material. Então, a minha resina, ela tem um comportamento a 23 graus, ela é mais fluida a 40 graus, ela é mais viscosa, ela tem mais dificuldade de fluir a 7 graus. Então, esse comportamento, ele influencia na velocidade de retorno num processo de impressão. Essa velocidade de retorno, o que que é? Quando ocorre uma projeção de uma camada na impressora, que essa camada cura na câmara de impressão, a plataforma da impressora sobe. E aí, quando ela sobe, eu preciso que a resina que está em volta, ela entre novamente e compõe aquela região da onde eu acabei de tirar a resina, porque ela solidificou, para que eu tenha uma próxima camada perfeita. Se ela não conseguir voltar a tempo do motor da impressora descer, eu vou ter uma falha de impressão por falta de resina. Então, isso é um comportamento que ele tem que ser visto com cuidado, porque talvez seja necessário tornar a minha impressora um pouco mais lenta quando as temperaturas são muito baixas. Isso também causa uma alteração na calibração, porque uma alta temperatura ela também aumenta a velocidade da reação. Então, uma baixa temperatura, consequentemente, diminui a velocidade da reação, e isso pode fazer com que eu precise recalibrar a minha resina, dependendo de como eu estiver usando e da temperatura que eu estiver utilizando ela. Outro questionamento comum também é se a impressão Doutor Bruno, perdão Sim. por molestar-te. Já Não. temos uma pergunta acá de la Uhum. temperatura. ¿Cuál nuestro cliente acá pregunta cuál es la temperatura ideal? ¿De cuánto a cuánto, por ejemplo? ¿Tiene una temperatura exacta para poder trabajar mejor? A temperatura vai depender muito da resina, Ah, porque o fabricante vai desenvolver a resina pensando num determinado cenário. Então, você tem, por exemplo, quando o fabricante desenvolve também a impressora, o que acontece geralmente é que ele utiliza aquecedores na impressora, para garantir que a temperatura de operação seja sempre aquela para a qual ele desenvolveu a resina. E aí, normalmente, os fabricantes trabalham na faixa aí de 17, 19 a 27, 28 graus. É o mais comum que você vê operar. E quando a impressora tem aquecimento, ela faz o aquecimento para essa faixa de 25, 28 graus e mantém nessa faixa as impressões. Mas isso varia, como eu falei, pode ter fabricante que às vezes está focado num determinado mercado, que vamos supor um mercado onde as temperaturas aí uma região onde as temperaturas sejam muito elevadas, 35, 37 graus, ele vai desenvolver a resina voltada para aquele cenário onde a temperatura é mais alta. Então ele vai fazer uma resina mais viscosa a 23 graus, que na hora que você coloca ela a 35, ela vai estar mais fluida e aí ele consegue não tem impactos aí na qualidade do material, mesmo em temperaturas muito altas. O mesmo acontece pelo contrário. Então, assim, a temperatura ideal, ela vai depender do material que você está utilizando. Mas, normalmente, o que é mais comum da gente ver são os fabricantes buscando temperaturas ambientes, que seria nessa faixa aí de 17 graus a 28, 30 graus. ok, muchas gracias. Por nada. Bom, então, pensando aqui em relação às impressoras com tecnologia CLA laser, ela, então, é uma impressora que não serve para odontologia? Isso também é mito. É, não é que ela não serve, ela tem suas vantagens, mas ela tem também desvantagens que atualmente são muito significativas com relação às novas impressoras LP e LCD. As vantagens dela estão muito mais relacionadas à característica da minha peça final. A forma com que o meu laser é projetado, ele é exatamente uma bolinha, que é um feixe luminoso, que ele vai varrendo a resina e curando aquela região na qual ele varre. Então, como ele tem um formato arredondado,
Quando eu tento construir estruturas arredondadas, como acontece com essa peça, por exemplo, bastante orgânica, que é um rosto, que é o que acontece também com os modelos odontológicos, ele consegue fazer esses detalhes de uma forma mais suave, diferente das tecnologias DLP e LCD, que funcionam por pixels, e os pixels são quadrados. Então, quando uma DLP vai projetar um pixel, o que ela basicamente faz é que ela reconstrói aquela estrutura de uma forma quadrada. Só que esses pixels têm um tamanho muito pequeno. Como eu falei ali atrás, na faixa ali de 50 microns, 60 microns, ou seja, 0,05 milímetros. É muito, muito pequeno. Mas mesmo sendo muito pequeno, a gente acaba tendo um efeito que é o que a gente chama de voxel, que é justamente essas linhas horizontais que a gente observa nos modelos. Então, isso é causado por conta desses pixels. As SLAs laser não têm essa visualização dessa forma, o que se torna uma vantagem para elas. Se a gente fosse pensar em construir peças não tão orgânicas, mais geométricas, que seriam, por exemplo, quadrados, a laser seria um problema, porque eu não consigo fazer uma quina com uma bolinha. Então, essa quina, na verdade, seria arredondada, diferente de um pixel que eu conseguiria fazer uma quina com perfeição. Então, é uma característica que facilita e melhora bem quando você pensa na odontologia. Porém, isso tem um custo. E esse custo, que é uma desvantagem, ele está relacionado à produtividade. Quando eu olho as tecnologias laser e DLP, se vocês olharem aqui em cima, o que acontece é que a laser trabalha por varredura. Ela tem que varrer a camada inteira. Enquanto que o DLP e o LCD, eles projetam a camada inteira. Então, enquanto eu percorro, no exemplo aqui, por exemplo, uma camada eu consegui percorrer 40 na DLP e LCD. E é exatamente como a gente pode ver aqui embaixo, que a laser vai fazendo a varredura, enquanto a LCD e DLP são por projeção. Isso tem uma vantagem. Por ser por varredura, se eu imprimo um modelo, eu tenho um tempo pequeno de impressão, porque eu vou varrer a camada por um tempo curto. Mas se eu tenho 10 modelos, meu tempo de varredura por camada aumenta. E isso impacta muito na minha impressão ao longo do dia. Já nas DLPs e LCDs isso não acontece, porque a projeção não importa se eu tenho um modelo, se eu tenho 10 modelos. O tempo é o mesmo. Isso é uma vantagem muito grande. E a gente pode ver isso nesse exemplo, que numa SLA laser a gente tem atualmente aí uma faixa de modelos por dia de 64 modelos por dia, enquanto a DLP a gente está falando de chegar até 120 modelos por dia. Isso aqui em impressões de 8 horas de impressão dia. Velocidades de impressão seriam na SLA 16 milímetros por hora, enquanto na DLP a gente chega a 50 milímetros por hora. Então, isso é o que mais faz com que as DLPs e LCDs sejam mais utilizadas para odontologia, a produtividade. E como a gente tem um aumento atualmente muito grande das resoluções dos DLPs e dos LCDs, a gente não tem uma perda tão significativa naqueles defeitos, naquele voxel, como eu falei. A resolução muito alta suaviza aqueles defeitos. Então, hoje tem sido menos perceptível essas diferenças. Um outro questionamento também, é realmente necessário a utilização de EPI? E sim, é necessário e muito necessário. Ela é imprescindível em todo o processo, porque os reagentes das resinas podem causar sensibilidade, e a sensibilidade ela é diferente de uma pessoa para outra. Às vezes, uma pessoa pode não ter. É semelhante à alergia, então você pode ter alergia a um determinado alimento e outra pessoa não ter. Da mesma forma como você pode ter sensibilidade a um reagente da resina que outra pessoa não tenha. Então, é importante a utilização do EPI. A sensibilidade ao álcool também é muito grande. O álcool utilizado na lavagem, seja o álcool isopropílico, seja o etílico, os dois álcools, eles são bastante fortes para reagir com a pele. Então, o contato direto não é recomendado. E aí existe um questionamento: mas a resina é biocompatível, então eu posso mergulhar a mão nela, posso usar sem luva, posso trabalhar direto na resina. A biocompatibilidade é uma característica do material final. O que eu quero dizer com isso?
A resina, a peça impressa, pós-curada, dado acabamento e feito o ensaio de biocompatibilidade, é um material biocompatível. O material, antes dele ser trabalhado, antes dele ser impresso, não necessariamente não vai reagir com você. Não necessariamente ele é biocompatível. A característica da biocompatibilidade é do material final, pós-impressão. Então, isso é um cuidado que tem que ser tido. Você precisa, sim, utilizar EPIs, você precisa, sim, ter o cuidado com o contato com a resina para evitar problemas aí em quem manipula, no técnico, e afastamentos e até alergias mais severas. Então, a gente sempre recomenda tanto o uso de máscara quanto de luva, e até o óculos, dependendo de como é o seu ambiente de trabalho, é importante utilizar os EPIs corretos. Calibração. É necessário calibrar minha impressora ou a minha resina? E sim, isso é essencial. É necessária a calibração todas as vezes em que eu tenho um primeiro uso de uma impressora, um primeiro uso de uma resina, ou um primeiro uso de uma impressora com uma determinada resina nova. Por que disso? A calibração ela serve para fazer um ajuste das necessidades energéticas da resina e cada resina tem um comportamento diferente conforme ele foi fabricado. Não é porque eu já uso a resina X e ela tem um parâmetro já definido lá na minha impressora que eu vou colocar a resina Y e ela vai se comportar da maneira com que ela deve. Ah, mas eu pus a resina e ela não imprimiu. Então a resina é ruim? Não, se ela não está calibrada, não tem como se posicionar com relação a essa resina. Primeiro, você precisa estar com ela devidamente calibrada para depois avaliar os resultados que ela te entrega. A calibração também serve para compensar alguns aspectos construtivos da impressora. Entre uma impressora e outra, a gente acaba tendo aí diferenças construtivas e no processo de fabricação mesmo. Desde um posicionamento de uma determinada peça, uma distância de uma projeção, um vidro, um parafuso. Então, isso causa diferenças na impressão que são necessários ajustes na calibração. E também, por fim, a calibração serve para fazer uma compensação de expansão ou compressão da resina, que pode acontecer, dependendo do material. Quando a gente não faz a correta calibração, a gente acaba arcando com algumas consequências. Por exemplo, descolamento de suportes é um efeito que acontece quando eu tenho subcura. Subcura é o cenário no qual eu não forneço energia suficiente para a minha resina chegar na característica final dela. Isso faz com que os suportes fiquem frágeis e eles descolam. Pode acontecer o descolamento também da camada do modelo inteiro. Se a minha subcura é alta, o meu modelo não consegue aderir da maneira adequada e ele também descola por inteiro. E, consequentemente, eu tenho perda de detalhes. Uma peça calibrada, vocês podem ver aqui, ó, eu consigo ler o Astro 3D 2019, com uma determinada volumezinho, ele tem uma precisão. Na minha peça subcurada, eu vejo que ela ficou com as paredes bem finas. Então, eu perdi definição da resina. Isso que é a mesma resina, impressa em momentos diferentes, mas é a mesma resina. Então, a gente vê que a falta da calibração tem um impacto muito significativo no meu resultado. A gente também tem um impacto muito grande na resistência. Se você comparar a tensão de flexão aqui de um modelo calibrado para o mesmo modelo subcurado, a gente tem uma perda, nesse teste aqui, a gente teve uma perda aqui de quase 50% na resistência. Isso é muito significativo quando a gente pensa que simplesmente foi porque eu não fui lá e calibrei. Então, às vezes, eu pego uma resina, ponho na minha impressora, imprimo um modelo, aí eu fui usar o modelo quebrou. A resina é ruim. Não, se ela não está calibrada, eu não tenho a resistência final, eu não tenho a característica de resistência que eu esperava, que era essa daqui. Então, o meu modelo vai quebrar, ele está frágil. Eu preciso ter uma correta calibração. A gente também tem o outro lado, a gente tem também a supercura. A supercura acontece quando o meu modelo ele recebe mais energia do que deveria. E isso faz com que aquele mesmo modelinho que tinha uma determinada estrutura bem formada, agora ele começou a cobrir os meus detalhes. Ele ficou muito espesso as paredinhas. Eu perdi definição também.
Então, nem muito, nem pouco. Eu tenho a calibração adequada para a resina, para que ela funcione como eu espero. E a outra calibração necessária é a calibração bidimensional, que ela é causada justamente pelas diferenças construtivas da impressora e também pela contração e expansão da resina. Então, a gente corrige isso fazendo ajuste de fator de escala. Algumas impressoras facilitam esse processo, como eu falei, as DLPs têm isso já mais prático. As LCDs, nem todas. Às vezes, você precisa fazer um ajuste um pouco indireto para compensar esse fator, mas é um fator também necessário aí na calibração. E isso impacta que se eu não se eu calibro, eu tenho um dimensional correto. Essa peça tem 30 por 20, então eu tenho aqui 29,99, tá ok. Se ela está subdimensionada, eu acabo tendo aqui, ó, 29,88. Então eu preciso fazer uma correção para que isso aqui chegue nos 30. Senão, eu tenho problemas de encaixe. E é justamente isso que acontece quando eu não calibro da forma correta. O modelo calibrado, o alinhador, por exemplo, nessa placa, a placa do alinhador encaixa perfeitamente. Aqui, ela não molda quando o meu modelo não está ajustado ao dimensional. Ela não encaixa nos dentes. Então, isso aqui reproduz o que aconteceria se eu imprimisse esse modelo subdimensionado e fizesse um alinhador sobre ele. Na hora de pôr no paciente, ele não vai conseguir encaixar esse alinhador na boca do paciente. Bom, próximo questionamento. Posso utilizar qualquer resina para qualquer aplicação? Isso também é um mito, isso não é uma verdade. É um cuidado que a gente tem que ter. Cada aplicação tem sua particularidade. E aqui eu trouxe alguns exemplos para isso, que a splint é uma particularidade, a guia cirúrgica é uma particularidade, crowns são uma particularidade, aligners são particularidade. Então, eu não posso pegar uma resina de modelo, simplesmente qualquer uma, e fazer uma placa splint com ela. Porque, primeiro, que a minha placa precisa ser biocompatível, minha resina splint precisa ser biocompatível, a minha guia cirúrgica precisa ser biocompatível. Então, eu não posso pegar uma resina qualquer que não tem essa característica e colocar nela. Outro detalhe, a minha guia cirúrgica precisa ser transparente, a minha resina de modelo precisa ser fosca, porque eu preciso ter contraste. Então, a minha crown precisa ter cerâmica para ela ter uma resistência, uma radiopacidade, ela ter características de um dente final. O meu modelo de alinhador precisa suportar ele precisa ter resistência para suportar o processo de termoformagem. Então, cada aplicação tem sua necessidade. Por isso que a gente tem diferentes resinas para diferentes aplicações. Quando eu pego, por exemplo, a resina splint, ela é uma resina que precisa ser translúcida e ter alta resistência e também ter biocompatibilidade. Doutor, perdão por te chamar. No te olvides de decir la segunda palabra de nuestro sorteo para Sim, que todos a puedan segunda, bem lembrado, participar. já tinha passado. A segunda palavra do sorteio é aligners. Então, tivemos a primeira palavra lá atrás, produtividade, e a segunda, aligners. Dale, gracias. Bom, então, se a gente pegasse um modelo qualquer e imprimisse uma placa splint, primeiro, essa placa pode quebrar na boca do paciente por falta de resistência. Ela, ela pode causar uma alergia no paciente por não ser biocompatível. Então, eu tenho necessidades da minha placa que ela precisa ser coberta pela resina. E aí é por isso que tem que ser tomado um determinado cuidado. As aplicações para as placas splint, por exemplo, são os retentores, que são os próprios splints, as placas miorrelaxantes, e para estabilização aí de trabalhos de ortodontia e de restauração. Então, normalmente a gente utiliza ela com glaze ou polimento para que ela fique bem translúcida e é mais agradável aí para o paciente utilizar. Já as guias cirúrgicas, as resinas Surgical Guide, elas também têm que ser translúcidas, ter alta resistência, também alta precisão dimensional,
porque eu preciso que aquele posicionamento que eu medi para colocar a anilha esteja exatamente onde eu me programei lá no software. E isso é muito importante para o processo. E ela também é uma resina biocompatível, então eu preciso ter esse cuidado. Eu não posso pôr qualquer resina na boca do paciente. As aplicações, guias cirúrgicas para implantes, goteiras para cirurgia ortognática. Então, eu preciso respeitar a aplicação e a resina que eu estou utilizando. Não posso pegar uma resina de alinhador e imprimir uma guia cirúrgica. Então, a gente chega num ponto, que seria aqui a minha 10ª questão. Como analisar uma resina? Eu vou levantar alguns aspectos importantes, a gente pode ter outros, mas os aspectos aqui que eu julgaria mais importantes para a gente chegar em como eu vou chegar numa resina e definir a qualidade dessa resina, vou saber se ela é uma boa resina para eu estar utilizando ou não. Primeiro ponto, o primeiro aspecto é realmente a qualidade de impressão, a resolução que ela me entrega. Só que eu tenho sempre que ter em mente, como eu falei lá atrás, entender o que eu estou chamando de resolução, porque às vezes existe a confusão de pensar que a resina que não mostra linha é a resina que tem alta resolução. E isso não é verdade, tem baixa resolução, porque ela cobre, ela faz uma cura lateral no processo de impressão que não deveria acontecer. Então, em vez do meu quadradinho, do meu pixel ficar perfeito, ele acaba ficando abaulado por conta dessa cura lateral. E isso faz o meu modelo ficar com uma aparência mais bonita, porque ele fica liso. Só que esse modelo ele não representa com precisão o dimensional que eu gostaria que ele representasse. Não representa o que o meu software enviou para a impressora. Um aspecto que eu não tenho controle. Quando o software faz um ajuste para poder melhorar esse aspecto, eu tenho uma situação controlada. Quando isso acontece por cura lateralizada na resina, isso não é controlado. Então, isso não é interessante. Velocidade de impressão é um aspecto importante. A resina precisa ter uma determinada velocidade de impressão. Porém, lembrando o que eu falei lá atrás, não adianta a resina ser extremamente rápida se outros aspectos não forem bons. Então, eu preciso balancear tudo isso aqui que eu estou falando. Resistência mecânica, ela tem que ser uma resina resistente, principalmente para certas aplicações. Tem aplicações que essa característica não é necessária. Por exemplo, eu posso ter resinas flexíveis que eu não quero que ela tenha resistência, na verdade. Mas, em algumas situações, a resistência mecânica é um aspecto importante. Viscosidade. Viscosidade também é um aspecto interessante de se observar. Se a resina for muito viscosa e ela não te entregar uma característica específica, não é interessante trabalhar com ela. E quando eu falo não te entregar uma característica específica, é porque existem situações em que a viscosidade é uma consequência de uma outra característica que eu preciso entregar. É o que acontece com resinas, por exemplo, com carga cerâmica, como as crowns. Elas são resinas mais viscosas naturalmente porque ela tem carga cerâmica. Eu não tenho como fazer ela com carga cerâmica que não é viscosa. Então, como eu disse, se ela te entrega uma característica diferenciada por causa dessa viscosidade, ok, eu preciso pesar isso. Agora, se ela é mais viscosa somente por ser, mas eu não tenho nenhuma vantagem, nenhum benefício com isso, isso é um ponto negativo. Reatividade com Teflon. Algumas resinas são altamente reativas, elas reagem muito fortemente com o Teflon e acabam desgastando ele muito rápido. A gente já viu aqui em testes de chegar a comportamentos de uma resina conseguir imprimir 35 quilos num tanque, enquanto a outra imprimiu 10, por causa que ela reage muito fortemente com o tanque e acaba desgastando ele mais rápido. Então, isso é um ponto importante. Às vezes eu acho que eu estou pagando barato na minha resina, mas eu estou pagando caro no meu tanque. Eu estou trocando o tanque muito frequentemente, então eu preciso ver se isso realmente está compensando esse barato da minha resina. Estabilidade de uso. Estabilidade de uso. Eu vou imprimir vários modelos, eu vou fazer várias impressões e eu não vou ter problemas. Eu vou estar sempre dado que eu fiz os suportes corretamente, preparei, a calibração está correta, a minha resina ela se mantém. Isso é estabilidade de uso, isso é um fator muito importante. E isso vem junto com a repetibilidade de lote, porque a estabilidade pode estar relacionada com uma degradação da resina
e ela também pode estar relacionada com uma repetibilidade, com os lotes que não se repetem. A hora que o meu fabricante me vende um segundo lote, ele não vem igual ao primeiro, eu tenho que fazer uma calibração nova, eu tenho que reajustar um parâmetro muito grande, porque cada hora que chega, ela chega de um jeito diferente. Então, isso também é um cuidado aí, e um ponto tão importante na hora de analisar uma resina. Bom, e para finalizar, eu separei aqui uma pequena dica. Alguns de vocês, ou talvez até todos, já conheçam, ou para aqueles que não conhecem, eu vou comentar, que são duas sugestões de software gratuitos para utilização de impressão 3D. Um deles é o Mesh Mixer, que ele é da Autodesk, e ele um software gratuito para correção de modelos de impressão 3D. Não, ele não é específico apenas para ortodontia, é para modelos 3D em geral. E ele ajuda a fazer correção de malha, triângulos, vários defeitos e problemas que vêm com o escaneamento, que vêm com a preparação dos modelos nos softwares dentais. Então, ele é uma etapa essencial no processo de impressão para que eu não tenha falhas na minha impressão. E a segunda dica é o próprio Sheetbox, que é um software aberto também, gratuito, que para impressão, ele é diretamente voltado para impressão 3D, e ele já engloba uma gama muito grande de impressoras ali para você fazer a calibração direto por ele. Mas mesmo que você não utilize, já utilize algum outro software específico da impressora, ele tem alguns recursos que são muito fáceis e muito bons de estar sendo utilizados, como a própria geração de suporte automática. Se você fizer uma configuração bem legal dos suportes, ele gera suportes de uma forma bastante eficiente. E também perfuração, corte de modelos, ele facilita alguns trabalhos com os modelos aí para impressão. Então, aí são duas dicas para quem trabalha com impressão 3D. Bom, e é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. A gente está aqui para sanar as dúvidas de vocês. Se alguém não entendeu do jeito que eu falei, alguma coisa assim, pode ficar à vontade. Sim. Nossa, muito bueno, doutor Bruno. Tuvimos 10 tópicos principais e más 2 dicas. Então, isso foi muito bueno. Tuvimos algumas perguntas em el chat e os clientes também foi enviando acá por WhatsApp e já fui respondendo. E temos algumas acá que depois necessitamos chequear com mais detalhe. E aí vou enviar-te para que pueda ajudar-me, porque são algumas perguntas mais técnicas. Bueno, então chegamos ao final de mais um webinar, acá que a Aditec promoveu para todos, 10 mitos e verdades sobre resinas de 3D em odontologia. Para nuestro, tiene una pregunta acá. Sí, me gustaría conocer más la resina. Le mando un correo. Señor Roberto, sí, por favor, envíe ahí en el chat mi teléfono, mi correo, puede enviar. Y mañana ya vamos hablando. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, para nuestros próximos webinars, envíenos temas que tenham interesse em saber mais para que podemos agregar acá, tá? E porque são vários temas, várias dúvidas, não, Bruno? Quando São muitas perguntas. estamos planeando o webinar, sacamos vários, porque senão estaria hasta amanhã acá, não? Aham, é verdade. Bueno, entonces, por favor, no te olvides de visitar nuestras páginas oficiales, Facebook, Instagram, website. E primeiro que nada, me gostaria de agradecer a todos por estar aqui hasta agora conosco e por dedicar um pouquinho de seu tempo para compartilhar nossas acá com nós.